de volta com o nosso Você Bonita para um momento, eu acho que a gente esperou o ano passado todo, né, para chegar neste momento, e eu estava assim, não sei nem explicar, aguardando essa entrevista, que a gente falou de vacina de todas as formas, mas agora é real, então agora a gente vai tirar as dúvidas com ela acontecendo, né? Então, que momento marcante, eu tô super feliz em poder receber mais uma vez ela, que é coordenadora médica de vacinas, especialista em vigilância em saúde, doutora Melissa Palmieri, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada, que feliz bom. 2021. Eba, feliz, a gente, claro, com todas as questões que a gente ainda está vivendo, a gente tem que ter paciência e continuar com todos os cuidados, mas aquela luz a gente já consegue enxergar. Exatamente, Carol. Ainda bem, eu acho que domingo foi um dia essencial na vida de todos nós brasileiros, porque estávamos vendo mais de 50 países já iniciando uma campanha de vacinação e o Brasil ainda não. Então aquela esperança se reacendeu. E sim, é mais uma ferramenta para nos livrarmos, não é única. Isso é muito importante que você falou, né? Vamos fazer o seguinte, a gente separou as principais perguntas, né? E vocês vão mandar também ao vivo. Mas eu queria abrir o nosso papo explicando a respeito da vacina. A gente tem inclusive ilustração para mostrar quando falam da eficácia, né? Da porcentagem. O que a gente tem que entender de tudo isso, doutora? Olha, nós temos 2 vacinas aprovadas emergencialmente. Ok. São esses lotes que estão sendo enviados para todos os estados da federação. E, basicamente, eu queria que, de uma forma... eu escutei muito uma frase interessante. Todas as vacinas que você tomou, você perguntou eficácia, você perguntou que laboratório, enfim... Nunca. Nunca, né? Então, hoje, de tudo que aconteceu na pandemia, todos viraram especialistas da pandemia, de todos os assuntos. Então, eu queria deixar o público muito mais tranquilo, entendendo que nós temos hoje 2 vacinas aprovadas emergencialmente que vão ter a capacidade de proteger aqueles de ir para uma hospitalização e protegê-los de uma morte. Perfeito. Eu acho que isso é um valor em saúde pública inestimável. Então, não é a questão daquela história, a Coronavac foi um pouco acima de 50%, a de Oxford foi em torno de 70%. Porque também cada organismo, Carol, responde de uma forma diferente. Então, se eu pegar um adulto jovem, 18 a 55 anos, responde diferente de um mais de 60. Perfeito. Então, a importância, eu acho que dessas vacinas são vacinas extremamente seguras e que vamos aí enfrentar essa pandemia. Esperamos de início conseguir ver uma redução desses casos graves que a gente tem visto. Que é a preocupação, que é o o principal da questão da pandemia. Exatamente. Né? Então eu vou abrir com uma pergunta minha, que em algum momento vai ter uma parecida do que a gente já colocou. Vamos lá, doutora, pegando esse gancho do que você acabou de comentar, para reduzir então a gravidade do problema. Ainda que estejamos vacinados, recebi a minha vacina, me vacinei para a Covid-19. Eu posso pegar, então, a doença se eu tiver aqui no programa. A gente já sabe a forma de contágio, já falamos centenas de vezes. Passei. Ainda vacinada? Importantíssima essa tua pergunta. Você pode chegar a se infectar, mas o desenvolvimento dessa doença vai ser mais leve. Okay. Né? Então, isso é muito importante. E daí a explicação de que temos que manter todas as medidas não farmacológicas de prevenção. Máscara, evitar aglomeração, uso, a gente fala, uso de álcool gel quando não der para lavar as mãos. Então, tudo se mantém. Por quê? Porque as vacinas, e isso todas, não só as aprovadas no Brasil, não provaram ainda que reduz a infecção. Entendi. Diferente da vacina de sarampo com cachumba-rubéola, que quando a gente toma, além de eu me prevenir de desfechos graves e da doença, eu previno de transmitir para outra pessoa. Coronavírus, eu só estou fazendo uma prevenção dos casos graves, moderados a graves. Então, isso que você colocou é essencial. A gente vai seguir com as perguntinhas programadas e vamos destrinchando mais. E claro, a sua, né? Porque esse é o momento de perguntar, estamos ao vivo. Vamos lá para essa daí, primeira na tela. A vacina protege contra todas as cepas já conhecidas, doutora? Boa pergunta. Na verdade, nós temos o SARS-CoV-2, que é o vírus.
Esse vírus, como qualquer vírus, ele sofre mutações e nós estamos vendo inúmeras descrições de mutações. Aliás, estamos preocupados com a cepa que foi detectada em Manaus, que tem um poder de infectividade maior. Então, por isso que a gente vê uma transmissão. E a gente diz, foi visto em Manaus, já está sendo visto em outros estados. É muito difícil que não esteja se espalhando no Brasil. É que... Enfim, a gente não detecta tanto esses vírus como, por exemplo, o Reino Unido, que faz uma análise de 5% das amostras, eles têm monitorado. Então, por isso que, às vezes, o Reino Unido é o primeiro que fala. Entendi. A questão é, por enquanto, as vacinas disponíveis têm, sim, atuado sobre essas mutações. Okay. Daqui, num futuro, se isso vai repercutir ou não em proteção, a gente tem que acompanhar. Mas é por isso que, de novo, Carol, a gente pede, não vá em aglomeração. Faça o distanciamento social, porque a gente não pode dar chance para o vírus ficar se replicando, se transmitir entre pessoas e mutar, porque aí sim eu estou comprometendo também a vacinação, né? É verdade. E pensando nesse caráter emergencial, aquilo que você disse no início, o grande objetivo é diminuir as mortes, as internações e o agravamento da doença. Vamos lá, vamos para o próximo. Quanto tempo a vacina vai durar? Vai ser preciso tomar todo ano? Essa pergunta é de $1 milhão. Por quê? Porque ainda os estudos científicos, eles estão acompanhando aqueles que entraram, os voluntários da pesquisa clínica. Então, todo mês eles estão indo fazer a coleta de sangue para ver, porque são exames específicos para detectar esses anticorpos neutralizantes. É diferente dos exames comerciais que nós temos se está infectado ou não. Então, nesses exames da pesquisa clínica, estão monitorando até quanto tempo nós vamos ter essa proteção. Entendi. Então, a gente acredita que minimamente 5 meses, mas só no andar da carruagem a gente pode dar uma resposta mais assertiva. E pensando nisso, se, por exemplo, não durar todo tudo que a gente gostaria, talvez, quem sabe, tenha que ter uma vacinação anual, por exemplo, como a gripe. A gente ainda não tem como responder isso agora, mas teremos aí no futuro mais respostas. Perfeito. Porque até fazendo uma comparação com a vacinação da gripe, doutora, é aquilo que a gente também comentou, acho que vale essa análise e a comparação. A gente pode pegar a gripe mesmo tomando a vacina da gripe. Exatamente. Você fez uma comparação muito para as pessoas entenderem esse racional da nova vacina para coronavírus. Se elas entendem que nós tomamos a vacina da gripe para evitar hospitalização, evitar morte por gripe, porque gripe mata, as pessoas subestimam, mas mata. A vacina de coronavírus é igualzinho, assim, esse racional. Só que agora tem uma questão, que agora fica aquele ponto de interrogação. Estou com alguns sintomas, já tomei a vacina. Vai ser um protocolo, então, fazer o PCR ou colher para VCH1N1? Ou como é que fica isso, doutora? Mesmo pós-vacina? Isso daí vai ser importante. Se a pessoa evolui com algum sintoma, é lógico, o médico ele vai fazer uma avaliação de risco, provavelmente ele vai suspeitar de uma doença de transmissão respiratória. E aí ele vai ter que fazer, existem hoje testes específicos para influenza, para o SARS-CoV, então ele vai ter que usar o arsenal laboratorial para poder chegar em conclusões e até agir de uma forma mais assertiva, porque quando você está infectado por influenza, existe um antiviral específico para a influenza que tem que ser realizado muito precocemente. Então, assim, agora nós vamos ter esse fator confundidor, né, de alguns vírus circulando. E mais ainda, eu acho que você tocou num ponto fundamental. A gente já está sofrendo agora no verão, Carol. Meu medo quando começar a esfriar, né, daqui para frente, o que vai acontecer? Por isso que a gente pede encarecidamente que as pessoas se conscientizem, fiquem em casa, né, no sentido de evitar. Só vai sair se realmente necessitar, não vai ficar se encontrando com amigos, por mais que a gente já está quase um ano estressado, triste. Nós temos que ainda pensar que a batalha não está totalmente ganha. Ok, vamos para a próxima, na tela. Quanto tempo após tomar a vacina eu estarei imunizado contra a Covid-19? Muito importante, porque a imunização para o Covid é
tem que ser realizada em 2 doses. Então, basicamente, nós acreditamos que depois dessa segunda dose, você tem 7 dias que você vai estar nessa eficácia que os estudos mostraram. Então, as pessoas se atentem em fazer a primeira dose, já deixar agendadinha a segunda dose. Então, a gente acredita que para essa prevenção do desfecho da doença é importante. Então, mesmo achando que está totalmente prevenido, como a gente falou, mantém máscara e todo... álcool em gel e nada. Isso, porque a pessoa, de Isso novo, não existe ela mais, está nunca protegida. mais, gente. São coisas que, não sei, né? Não existe mais. Tá com a mão assim, não higienizar e fazer assim. Exatamente. Né? A gente adquiriu um novo hábito que vai ter que permanecer. Permanece. Próxima perguntinha na tela. A pessoa vacinada, então, pode contrair o vírus e transmitir para outras pessoas? Então, contrair, você disse que pode. Ela pode se infectar, exatamente, contrair. E é isso mesmo, como essas vacinas não demonstraram que elas diminuem a infecção, eu posso transmitir. E por isso que a gente acaba fazendo esse alerta, né? Quem tem, às vezes, um mais vulnerável em casa, então tem jovens que moram com avós. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento para continuar nos prevenindo. Então, mesmo se você for chamado para o grupo, às vezes até a gente fala, esse grupo prioritário, profissionais de saúde que estão se vacinando, eles vão ter que manter todos os cuidados, porque eles estão prevenindo um desfecho grave para eles, mas não temos ainda uma vacina que vai evitar a infecção do outro. Mas certamente chegaremos lá. Você tem uma expectativa? Eu tenho de termos mais respostas. E uma coisa também interessante falando nesse aspecto é assim, se você reduz a sintomatologia, então, por exemplo, eu me infectei, só que eu tusso menos, eu tenho uma chance também de transmitir menos para as outras pessoas. Então, existe esse racional também, embora não seja uma vacina que vai inibir totalmente a infecção, talvez reduzindo os meus sintomas, reduz a chance de eu transmitir. Então, isso também é algo positivo, Carol. Perfeito, bacana. Uma análise completa. Porque é uma coisa tão complicada que tudo precisa ser levado em conta neste momento, né? E até pensando na questão aí da vacina. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vou colocar mais uma na tela. Olha lá. Vamos lá. Há risco em tomar a primeira dose de uma marca, ou seja, de uma vacina, e a segunda dose de outro laboratório? Risco mesmo, Carol? Não, a gente acredita que não. Mas como nós não temos estudos científicos que façam essa intercambiabilidade de produto, não se recomenda. Então, a gente fala muito, a segurança dessas vacinas, especialmente aprovadas no Brasil, tem sido, o que a gente está acostumado com as outras vacinas. Então, eu não vejo que no futuro veremos surpresas, mas é óbvio que nós vamos acompanhar. Gente, é assim, é o que temos. Vamos focar da forma como está sendo as classificações e como está sendo colocado para isso acontecer. E o tempo vai passando como passaram-se aí, né, todos os meses do ano passado, e a gente vai chegar lá. Sim. Vamos colocar mais uma perguntinha e já tem perguntas do público, olha lá. Já é do público? Tá bom. Vamos lá, Margarete, muito obrigada, um beijo para você. Ouvi dizer que para quem tem toxina botulínica, ácido hialurônico ou algum tipo de alergia, tem restrições de algumas vacinas para Covid-19 por causa de efeitos colaterais adversos. Isso procede? É verdade, saiu uma nota logo no início do ano, a primeira semana de janeiro, na Sociedade Brasileira de Dermatologia, blá, 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 blá. Excelente pergunta. Margarete, obrigada por perguntar. Observou lá nos Estados Unidos alguns casos de mulheres que faziam preenchimento, né? Que houve um edema, que é um inchaço, né? Nos locais onde havia o preenchimento, que são reações usuais que não estão só relacionadas à culpa de uma vacina. E a pessoa, ela responde de uma forma maior a qualquer componente diferente que esteja no corpo. Tá. E observou quem recebeu a vacina, especialmente da Moderna, que não tem no Brasil, por enquanto nem chance de chegar no Brasil,
que houve essa reação. Mas o mais importante que nós temos que ter claro com relação a essa questão é que é um efeito que você pode rapidamente utilizar medicamentos para reverter. E isso, falando de preenchimentos em geral, até a própria sociedade, como você falou, coloca que isso pode acontecer em qualquer outra situação, tanto é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia confirma, ratifica que devemos sim manter a vacinação e não nos preocuparmos com pessoas que fazem preenchimento com esse risco, porque dá para reverter quem tiver. É mais o ácido hialurônico até do que a toxina botulínica, isso mesmo, né, não tem nada não tem descrito nada com toxina botulínica. Tá aí. Mais perguntinha, mas foi muito bom, Margarete, tá bem informada. Olha lá. Amanda, obrigada, um beijo pra você. Se eu pegar esse vírus, eu vou poder tomar vacina? Amanda, muito obrigada pela pergunta. Por quê? Porque temos pessoas que já se expuseram, já curaram, graças a Deus, e vão ficar com essa dúvida. Quando eu for chamado, tomo? Então, assim, minimamente, se você tiver já 4 semanas zerado, você pode realizar a vacinação se o seu grupo for chamado. Existem alguns descritivos, inclusive o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele coloca que o risco de uma reinfecção, que isso existe, embora seja menor, ele é raríssimo ou quase não é visto em menos de 90 dias após ter se infectado. Então, às vezes eles falam, dependendo, você pode postergar, fazer essa vacinação mais de 90 dias depois de ter contraído a doença. Mas converse com o seu médico, porque 1 mês após você já pode fazer sim, se for chamado para. E sempre 2 doses? Sempre. Não tem como. Existe um laboratório, Carol, que é a Johnson & Johnson, que está estudando uma dose. Eles, no final do mês, dizem que vão trazer boas notícias. Tá. Tomara, né? É mais um no arsenal de vacinas e o mundo precisa. O Brasil e o mundo, né? Vamos lá, mais perguntinha na tela. O Alaf, obrigada. Seria bom esperar um bom tempo antes de deixar vacinar as crianças ou não há contraindicações sobre essa vacina? Crianças vão tomar, doutora? Wallaf, obrigada, porque as pessoas têm perguntado muito isso. A vacina não está indicada para crianças, mesmo porque todas essas vacinas que estão sendo liberadas no mundo, não só no Brasil, a maioria acima de 18 anos. Então, nós não temos dados de segurança em crianças. É lógico que os estudos científicos estão já acontecendo, as pesquisas clínicas. Então, para que nós possamos migrar para outros grupos, como crianças, grávidas, nós precisamos ter a segurança em grupos de adultos saudáveis e outros grupos que precisam muito. Nós sabemos que em criança a infecção não é tão grave e que ela tem também um papel inferior de transmissão como um adulto jovem, que hoje a gente vê o grande transmissor da doença tem sido o adulto jovem, né? Então, nesse momento, nem se preocupa com essa questão. Eu acho que a gente tem que se preocupar em nos proteger, os adultos, para evitar a transmissão para as crianças. E caso haja uma transmissão, se a gente tiver tomado a vacina, como já falamos desde o início da entrevista, estaremos protegidos para o não agravamento da doença. Isso mesmo. Vamos lá para mais perguntinha. Obrigada, Cris. Um beijo. Quero saber a indicação da vacina para gestantes. Tomar ou não tomar, não estou segura em tomar, pois não há estudos em gestantes. Perfeito, Cristiane. A gente acabou de citar, a gente vê muitas mulheres preocupadas com essa questão. Então, o que é a recomendação? A própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia falou que, como não temos estudos, está contraindicado. É lógico, existem também guidelines, como do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que são aqueles textos de especialistas, né? O que eles podem recomendar é que se essa grávida, ela tá no olho do furacão, por exemplo, uma mulher que trabalha numa UTI está grávida, você tem que colocar na balança o risco e benefício. Então, como são vacinas inativadas, não tem o poder do vírus se replicar, de transmitir. Acredita-se que realmente seja uma vacina segura na grávida, eles dizem, enquanto não tivermos mais dados, não é indicado, mas converse sempre com o seu médico, porque tem que avaliar o risco e benefício. E, doutora, aquela questão da gente desenvolver num pós-vacina, né? Quais são as chances, então, de realmente ter ali alguma coisa, seja dor de cabeça, seja uma náusea ou até coisas mais graves que a gente já observou em outras vacinas. A Carol tocou num ponto, né, Carol? Você toca num ponto essencial. Eu vou lá só... A Carol, ela toca nesse ponto essencial porque agora a gente está em fase 4, que é a introdução da vacina no mundo real. Então,
nós vamos ter dados riquíssimos. Tantas mulheres que agora estão se vacinando e não sabiam que estavam grávidas. Então, nós vamos ter agora os dados para nos apoiar, auxiliar nessas tomadas de decisões mais para frente, mais acertadas ainda. Ok. Mais perguntinha dá tempo, vamos lá. Temos que ficar atentos aí. Má, obrigada, um beijo. Estou com muito medo de tomar vacina, porque tomei a da febre amarela e a do tétano e tive uma reação para parar no hospital. O que eu faço? Que é o que eu sempre gosto de perguntar aqui, as reações. É importante, se você tem algum componente de alergia importante, isso independente de vacina, vai ter que conversar com o seu médico, que provavelmente por você ter evoluído com esse tipo de alergia, você deve ter procurado um alergista. E o que a gente recomenda é, se eventualmente esse médico, entre risco e benefício, ele vai indicar que você faça a vacinação dentro de um serviço que tenha, a maioria, desde um posto de saúde ou às vezes serviços dentro de hospitais, né, serviços de imunização dentro de hospitais ou dentro de laboratórios, eles têm todos os medicamentos para reverter uma reação alérgica importante, aquela que fecha a garganta, a glótica, a anafilaxia. Então, assim, às vezes você teve uma reação adversa que você conseguiu manusear com medicamento simples, mas se for muito grave, é ideal fazer dentro de um estabelecimento que tenha, você perguntar, vocês estão preparados uma reação anafilática? A maioria está. Doutora, além das crianças, então, o ponto importante das gestantes que você comentou, tem outro grupo que não vai poder receber a vacina, imunossuprimidos, desculpa, enfim, dentro dessa cadeia toda aí? Nessa sua pergunta, a gente recebe muito, eu tive câncer, eu tomo um medicamento que reduz o meu sistema de defesa, que são os imunossuprimidos. É importante que a gente sabe que esses grupos são os de maior risco para desenvolver a doença, a gravidade. Então, assim, indica-se sim a realização de vacinas nesses pacientes, porém, o que é importante é que que esse paciente que tem essa dúvida realmente converse com o médico dele, com o oncologista, com o reumatologista. Olha, vamos colocar na balança, vamos decidir juntos, porque algumas respostas mesmo, Carol, não existem. Entendi. Então, são decisões acertadas, eu digo. Porque a questão das pessoas também fazerem, se colocarem ali para serem as do teste, eu acredito que não tem ainda estudos com as pessoas que estão fazendo ou quimioterapia ou que são imunossuprimidas, né? Na maioria desses testes, Carol, essa população gira em torno de menos de 5%, então a gente ainda realmente não tem muitos dados. Acredita-se que vai ser seguro? Nossa, a gente tem muita confiança, mas precisamos de dados para falar, agora está liberado. Enquanto não temos isso, são decisões entre médico e paciente avaliando o risco e o benefício. Ao qual eu acredito o benefício ele é enorme, mas tem que ter essa conversa e cada condição clínica é individual, né? Tem que falar com o seu médico. Doutora, a gente pode dizer que, um minuto, né, Glaucia? Para fechar, 50 segundos. Não teremos o agravamento da doença, isso é fantástico. E as sequelas? A vacina também pode ajudar nas possíveis sequelas pós-Covid? Se você não desenvolve, você já está também prevenindo isso. Então, realmente, é um produto que veio para trazer uma luz aí no fim do túnel, esperança. Muito obrigada, doutora. Estava, até arrepia, né? Eu estava esperando por esse dia, por essa entrevista, e a gente encerra assim, otimista. Então, espalhem, vai estar lá no YouTube, no canal do Você Bonita, compartilhem para que todos tenham acesso a essas informações. A doutora você encontra lá no Instagram, @doutora_Melissa_Palmieri, @doutora_Melissa_Palmieri, e tem o site que é o hermespardini.com.br, doutora coordenadora médica de vacinas, especialista em vigilância em saúde. Muito obrigada. Um beijo, feliz da vida. Ó, vamos...